Boa tarde a todos os inscritos e os que nos assistem no YouTube. Eu sou a professora Liliane Nascimento, coordenadora do MASA, professora da Universidade Federal do Pará, e dou boas-vindas e saúdo a todos nesse segundo dia de evento, né? Então, hoje é o segundo dia do SIC Saúde, do terceiro SIC Saúde, aqui pela Universidade Federal do Pará, onde nós abraçamos a todos que estão nos ouvindo, nos apoiando, e teremos, então... Boa tarde a todos os inscritos, os que nos assistem no YouTube. Eu sou a professora... André, e dou boas-vindas e saúdo a todos nesse segundo dia de evento, né? Então, hoje é o segundo dia do SIC Saúde, do terceiro SIC Saúde, microfonia, aqui pela... Pronto, uma interferência já resolvida, não é? Danos aí, saudamos 2, 3 vezes nesse momento que está tão... diferente, onde a gente tem que acostumar com essas tecnologias, pedimos desculpas pelos esses enganos ao vivo, mas com muita alegria, não é, que é o ensejo de estarmos aqui no Pará, para todo o Brasil e o mundo que nos assiste. Hoje nós temos como nossa conferencista a doutora Patrícia Peck Garrido Ribeiro, da USP, e o mediador é o professor Dr. Fernando de Assis Rodrigues, da UFPA, e a conferência que nós vamos ter agora, ela é intitulada como Modelos e Inovações de Saúde Digital à luz da confidencialidade, privacidade e proteção de dados sensíveis. Nós, enquanto coordenação do SIC, desejamos uma maravilhosa tarde, uma maravilhosa conferência, e fiquem todos, então, aí com os nossos convidados. Um abraço. Olá a todos. Fernanda, com você. Olá a todos, muito obrigado, Liliane, obrigado pelo convite do MASA. Bom, então, nós estamos aqui com a grata satisfação de poder bater um papo com a Patrícia Peck, né? Patrícia, muito obrigado pelo seu aceite, em nome do MASA, em nome do SIC Brasil, terceiro SIC Brasil. É um prazer poder estar aqui mediando uma apresentação de uma pessoa tão reconhecida entre os pares, com relação a quando a gente está falando, principalmente do direito digital. Então, é muita satisfação. Patrícia, se você me permite, eu vou, só a título de registro, vou fazer uma leitura aqui de uma síntese do seu currículo, que é vastíssimo, então você me perdoe se ficar de fora alguma coisa aqui, né? Patrícia Peck Pinheiro é PhD, advogada especialista em direito digital, graduada, doutora pela Universidade de São Paulo, pela USP, conselheira titular nomeada pelo Conselho Nacional de Proteção de Dados, o CNPD, presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo, embaixadora da Smart IP Latin America do Instituto Max Planck, em Munique, para o Brasil, condecorada com 5 medalhas militares e autora de 32 livros, autora e coautora de 32 livros. Atualmente, CEO e sócia fundadora da PEC Advogados e também presidente do Instituto iStart de Ética Digital. Patrícia, muito obrigado pelo aceite. Para os aqui que estão assistindo a nossa live, futuramente o vídeo que estará no YouTube, combinei com a Patrícia, que a Patrícia vai fazer uma exposição primeiro, para a gente começar o debate, e caso vocês que estão assistindo, no caso, ao vivo o evento, tiverem alguma pergunta, é só fazer a pergunta no YouTube, que gentilmente a comissão organizadora passará para nós aqui as perguntas para eu poder encaminhar para a professora Patrícia Peck. Patrícia, é com você. Muito obrigado, viu? Bem, muito obrigada, Fernando. Agradeço novamente o convite para estar aqui no terceiro SIC Saúde, o convite também do Laboratório MASA, e vou compartilhar a minha tela para passar um pouco desse assunto tão importante, né? De um lado, nós estamos inovando na área de saúde, com toda a transformação digital, com tecnologia, do outro lado, as preocupações com privacidade e proteção de dados, e tenho certeza que teremos aqui uma sessão com bastante questões, com muitas dúvidas, né? Então, só confirmar para mim, Fernando, se você está vendo no módulo apresentação, por favor, aqui já a minha tela. Tudo certo, Patrícia. Então tá bom, obrigada. Então, como foi dito,
né, já tenho uma experiência de 20 anos de atuação no Brasil com direito digital e com as questões relacionadas às novas regulamentações. Hoje eu estou conselheira titular no Conselho Nacional de Proteção de Dados, com um mandato aí de 2 anos para poder apoiar na regulamentação da legislação junto à ANPD, e espero poder compartilhar aqui um pouco dos meus conhecimentos, aí já com 33 livros publicados. Vivemos, né, a saúde digital, né, o que hoje a tecnologia de informação pode apoiar, né, para tratar pacientes, para promover a aprendizagem, treinamento, pesquisas clínicas, né, o conceito de saúde digital, né, chamado saúde 4.0, o e-saúde também, seja aqui no Brasil ou em outros países, tem crescido bastante, né, sabemos que é importantíssimo fomentar esse uso da tecnologia e, do outro lado, ter todo um cuidado e uma atenção, não só com questões relacionadas à privacidade, mas à segurança dessa informação. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, um dos objetivos de saúde digital, ou a e-saúde, é monitoramento populacional, né? Então, é a tecnologia digital essencial para a vida diária, mas conseguir apoiar como fazemos a melhoria da saúde das populações. Então, existe um interesse público, social, na informação de saúde no sentido coletivo, populacional. E aí já é um dos primeiros pontos que a gente vai fazer na nossa análise aqui, na nossa abordagem, né? Porque é essa informação capturada no âmbito da saúde que pode permitir melhoria de políticas públicas relacionadas à saúde, né, a melhoria no trabalho preventivo, a medicina preventiva, né, entre outras coisas que nós vamos comentar. Mas como fazemos uso desses dados, dessas informações, atendendo novas regulamentações? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, né, também trouxe um Global Strategy on Digital Health, um planejamento que é de 5 anos, né, de saúde aí para 2020 a 2025, e com esforços para a troca de conhecimento, experiências com centros de pesquisa e informações em nível mundial. E com toda certeza, o que estamos vivenciando com a pandemia do Covid-19 alavancou a necessidade de se trocar realmente muito mais informações, de se construir também, agora com a questão da carteira de vacinação internacional, ou seja, âmbito de informações que vão se tornando mais internacionalizadas, né? Então, não é só uma coisa país a país, mas a saúde digital vai se transformando numa necessidade que engloba, né, uma importância de reunir uma certa base de dados que fica internacionalizada. E toda vez que a gente fala em reunir uma base de dados e que possa ter um âmbito de internacionalização, aí salta aos olhos, aí que a preocupação fica maior, porque como que podemos tratar, né, quem pode acessar, como que eu vou compartilhar essa informação, né, quais são os limites de uso, as finalidades, como que o titular vai poder exercer direitos, como que eu vou garantir que aquela informação não vai ser usada com uma característica discriminatória, preconceituosa, em que momento eu vou gerar um apagamento de dados, né? Então, fica justamente essa questão para se aplicar, né, à legislação. O benefício é visto por todos, né? Agora, os riscos envolvidos na gestão dessas bases de dados relacionados ao aumento, né, a necessidade aí de fomentar a saúde digital é o que traz os pontos de atenção e de preocupação. O Brasil também tem uma estratégia de saúde digital, aqui de 2020 a 2028, também para fomentar essa aceleração, né? Estamos alinhados em conseguir também fazer essa integração, essa interoperabilidade. Inclusive, é importante destacar que é algo também previsto na LGPD, na nossa legislação, quando a gente olha o capítulo 4º, né? Ali também há um fomento para que você possa continuar a dar acesso e fomentar a interoperabilidade das informações do âmbito público e que possam ter características e até que sejam necessárias desse tipo de compartilhamento, mas ficamos com aquele olhar assim do estamos preparados? O que precisamos fazer para alcançar esse patamar que queremos de saúde digital
principalmente com a preocupação da cibersegurança, né? Então, com toda certeza, a inovação é necessária, né? Aqui há várias abordagens sendo trazidas para o âmbito da saúde, e eu vou usar algumas palavras-chave aqui dentro da minha palestra, que vão ser muito importantes para que a gente consiga fazer a inovação com a conformidade legal, com o compliance, né, atendendo às novas regulamentações. Muitas vezes, nós queremos já ir do 0 para o 100, e talvez o salto é muito grande, né? E a gente tem que fazer os degrauzinhos, tem que construir a ponte, né? Então você tem que dar passos. Então, hoje nós estamos com uma provocação, né, de conseguir acelerar a saúde digital, mas nós temos que fazer isso com a construção de uma capacitação, tem que fomentar uma cultura de saúde digital, e isso é com todo o ecossistema de saúde, com todos os operadores que participam desse ecossistema e que começa no paciente e que vai perspassar toda a cadeia, né? Então, você tem do paciente, você tem do profissional da saúde, o médico, o enfermeiro, você vai ter das próprias instalações, seja um hospital, seja uma clínica, você tem os operadores, né, da saúde, os planos de saúde, você tem o ambiente da administração pública, seja no SUS, seja no Ministério da Saúde, ou seja, todos aqueles que participam do ecossistema da saúde vão precisar atender a requisitos mínimos para que você consiga que o modelo inteiro alcance um grau de conformidade. E isso envolve transparência, isso envolve segurança de informação, isso envolve atender às bases legais específicas. Tem casos que são de exceção de consentimento, tem casos que precisa do consentimento. Não dá para dizer, né, que por uma justa causa, que o fim é a saúde, que tudo eu posso fazer com aqueles dados pessoais e dados pessoais sensíveis do âmbito da saúde que tem a ver com um determinado tipo de informação de um paciente, porque nós sabemos que a própria legislação diz que nós temos que garantir, mesmo no uso daquela informação, de que ela não vai ter um tratamento discriminatório, porque está nos princípios da LGPD. E tratar dados pessoais e pessoais sensíveis em excesso também traz risco. Por isso que a legislação traz o princípio da minimização. Então, palavras-chave que eu já vou trazendo para vocês aqui: transparência, minimização, quando for possível, anonimização ou pseudonimização, né? Verificar quando eu estou no âmbito de um tratamento de dados, que é uma exceção de consentimento de proteção da saúde, né, com os profissionais da saúde, é o próprio médico que está interagindo com a informação ou não, né, são outras pessoas que vão acessar. Então, qual vai ser a forma que a gente vai conseguir trabalhar? Aquilo é mera conveniência. É porque eu também gostaria de formar algo para aquele usuário, é mera conveniência. Se é conveniência, é direito de escolha. Direito de escolha está no campo do consentimento. Agora, se não é conveniência, se é um requisito para que eu possa fazer melhoria da saúde, para que eu possa trabalhar medicina preventiva, para que eu possa cumprir com política pública de saúde, aí já é exceção de consentimento. Então, a gente tem que entender se eu estou no campo da conveniência ou se eu estou no campo da política de saúde, né? Em qual das abordagens eu estou trabalhando para eu saber se eu vou estar em consentimento à exceção de consentimento, né? Então, lógico que a gente consegue fazer muitas melhorias de experiência de paciente, mas, de novo, a gente tem essas duas possibilidades aqui, né? E pode ser, né, que em dado momento ele possa exercer um direito de titular de dizer: eu concordei, mas agora eu não gostaria mais de continuar com essa conveniência, com aquilo que foi me apresentado. Então, aqui são alguns exemplos, né, de
melhorias em termos de inovação tecnológica, como um software para reduzir tempo de transporte de órgão de transplante, né, drones que estão sendo utilizados também para esse tipo de transporte, né, impressora 3D, quer dizer, tudo isso acontecendo, né, rede neural, que mostra que é possível ligar um cérebro a um computador sem usar fios, né, os cientistas transformando sinais cerebrais em frases escritas, quer dizer, a medicina está avançando muito. O céu é o limite. Aí vamos para a questão, né, das discussões de bioética, que é um dos assuntos que mais vamos enfrentar nos próximos anos, né? Inclusive, a questão de você ter uma comissão ética e discutir até a parte da ética na utilização da inteligência artificial para tomadas de decisão automatizada no campo da saúde, quando eu decido por algoritmos, né, a fila de uma internação, a própria UTI, a dosagem de medicação, tudo isso são questões que são trazidas agora aqui e que nós temos que conseguir trabalhar com parâmetros que consigam ser explicáveis. A questão da explicabilidade, da auditabilidade, são extremamente importantes para que a gente consiga ter uma abordagem juridicamente defensável, né? Que você não traga riscos de conformidade legal, né? Então, tem vários centros de inovação, inclusive ali em Delhi, né, estabelecendo aí o uso, né, aí de cobotics, que eles chamam, né, então, centros de cobotics para uso de robôs, né, junto com pessoas, né, então, das mãos e assim por diante, e cresce também o uso de chatbots na saúde, e o próprio chatbot que interage com as pessoas precisa estar em conformidade com a LGPD. Então, acelerou, né, o uso de chatbots, da inteligência artificial, nessa interação com as pessoas, para acompanhar, para fazer agendamento de consulta, né, para poder fazer verificação de exames, né, tudo isso, inclusive não só no Brasil, mas em outros países. No entanto, se até agora eu só falei o lado positivo, né, que são os ganhos da inovação, do outro lado, né, o Brasil aumentou em 860% o número de ataques desde o ano passado e, logicamente, o setor de saúde é extremamente alvo, né, dos ataques de cibersegurança. Então, isso é um dos pilares fortes da nova legislação de proteção de dados, a preocupação com segurança de informação, e o dado de saúde, por ser um dado sensível, ele tem um valor de negociação maior ali junto dos hackers, né, no mercado dos hackers. Então, uma questão interessante, né, quando começou o regulamento europeu de proteção de dados, uma das primeiras multas aplicadas em Portugal foi justamente numa instituição hospitalar, por se entender que havia um acesso indiscriminado a prontuários de paciente, havia violação de princípios de confidencialidade desses prontuários e não havia medidas de segurança suficiente na proteção desses dados. Então, quando começou a aplicação das penalidades de proteção de dados na Europa, uma das primeiras instituições que foram multadas foi justamente a hospitalar, por se entender que realmente precisa ter um cuidado redobrado com proteção de dados. E o que a gente percebe é que aqui, no Brasil, de fato, nós estamos aí com uma preocupação muito grande com a questão de proteção de dados relacionados ao âmbito da saúde. Então, aqui são só algumas das notícias, que são recentes aí, desse último ano, 2020 e 2021, relacionados à saúde. Logicamente, nós temos ainda mais avanço, em projetos que envolvem a inclusão de imagens fotográficas, e com levantamentos até com controles de vetores para ajudar os agentes de saúde. Então, dá para ver que tem, assim, muito avanço, mas sempre fica a pergunta do como fazer tudo isso atendendo à própria LGPD. Então, quando a gente está atendendo ao interesse público, à finalidade pública, nós temos que lembrar que dentro do interesse público e da finalidade pública, o ponto mais importante é cumprir com transparência, princípio da transparência.
É o dever de ciência, do aviso antes. Não é o consentimento, é a transparência, porque aquilo vai ser realizado. Em seguida é a minimização. Tratar apenas os dados mínimos necessários para cumprir com a finalidade que foi informada e garantir àquele titular o exercício de direitos de titulares. Então, isso é o conjunto de quando nós estamos dentro do âmbito da política pública, do interesse público, tá? Como acontece, inclusive, como nós temos obrigações legais, como com a questão do Plano Nacional de Vacinação, né? E, recentemente, vimos aí a própria manifestação do ministro Barroso com relação às empresas e aí poderem exigir, né, a apresentação da carteira de vacinação, considerando uma questão de segurança no trabalho, né? A segurança, a proteção ali da vida no trabalho, isso aí é extremamente importante e deve ser comentado. Então, estamos nessa evolução aqui da legislação, né? Logicamente, no Brasil, nós ainda estamos num processo de conformidade com a nova lei, com a Lei 13.709, também conhecida como LGPD. Estamos com 2 anos da promulgação, a lei passou a vigorar em setembro de 2020, o ano de 2021 já fez 1 ano de vigência da legislação e nós já estamos sujeitos às multas do artigo 52, que são as multas de 2% de faturamento até 50 milhões de reais. A nossa autoridade já publicou o seu regulamento sancionador e já avisou que começa a monitoração, né, ou seja, monitoramento fiscalizatório a partir de janeiro de 2022. É uma lei multidisciplinar, que exige uma cooperação e competências de vários setores. Também é uma lei que tem que harmonizar com as demais legislações. Então, ela harmoniza com Constituição, com Código Civil, com Código de Defesa do Consumidor, com as demais resoluções, CNS, do CONEP, Anvisa, Ministério da Saúde, CFM, CFF, COFEM, né? Tudo isso tem que harmonizar. Então, a gente não pode interpretar a LGPD sozinha, ela não é uma lei sozinha no universo. Quando a gente fala da saúde, a gente tem que interpretar no contexto, no conjunto de toda a regulamentação da saúde. Isso é muito importante. Então, tem gente que olha assim, eu vi aquilo sozinho na LGPD. Não, mas tem que olhar aquilo junto com resolução do CFM, junto com o Código de Ética Médica. Tem que olhar com toda a interpretação conjunta para conseguir chegar na recomendação da aplicação na saúde, né? Quando tratamos do assunto relacionado à telemedicina, é a LGPD junto com telemedicina, com o que saiu de mais recente de resolução relacionada, e que ainda estamos trabalhando para aperfeiçoar. É um dos setores que exige um olhar especial, que com certeza a autoridade, a ANPD, no seu processo de regulamentação da legislação, porque não é só uma autoridade fiscalizatória regulamentatória também, vai precisar fazer um enunciado conjunto com o Conselho Federal de Medicina, com o Ministério da Saúde, para poder deixar mais claros algumas aplicações que são de importância e de grande impacto para a saúde nacional, para a saúde de todos, né? Para ficar evitando judicialização, para ficar evitando o custo social de ficar aparecendo um monte de ações judiciais para ficar questionando tudo isso. Então, eu mesmo estando lá no Conselho Nacional de Proteção de Dados, entendo, né, que alguns setores, a saúde, educação, tem tratamento de dados muito específico, num país do tamanho do Brasil, né, porque às vezes a gente não pode se comparar com outros países da Europa, né, com outros modelos, né, que são até menos desafiadores, né. De novo, uma coisa é fazer proteção de dados em Portugal, com 10 milhões de habitantes, agora fazer proteção de dados com o Brasil e o nosso modelo de saúde com 200 milhões de habitantes é outra realidade. Então, a gente tem o dado pessoal, né, e o dado pessoal sensível, tratado na legislação e que no âmbito da saúde é aquilo que mais nos interessa. Mas é importante separar, porque nem toda a base de dados que a gente trabalha é de dado pessoal sensível. Isso a gente fala muito, mesmo quando a gente trabalha com a farmácia, que a farmácia também está integrada
e a indústria farmacêutica também, com o modelo da saúde, porque você tem a prescrição médica, né? E hoje nós temos que lembrar que na saúde é muito importante combate à fraude. Combate à fraude relacionado tanto à fraude no sentido de receituário médico para receita, quanto à fraude no sentido da própria utilização do serviço de saúde, e para fins de combate à fraude, é uma exceção de consentimento. Tratamento de dados que permitam que eu faça verificações relacionadas a isso. Então, a nossa legislação trouxe toda uma temática para proteger, tanto proteção de crédito, combate à fraude, segurança do titular, né? Então, esses são pontos que a gente também tem que observar. E, logicamente, né, dados de saúde, dados genéticos são dados sensíveis. Mas vamos só separar, né? Se uma pessoa hoje for numa farmácia e só comprar produtos que são relacionados à higiene, ela não está comprando medicamento, ela não tem uma compra relacionada à saúde, por exemplo, né? Então, pode acontecer, dependendo do tipo de situação, né? Eu posso ter tido um tratamento de dados que nem sempre está relacionado ao dado de saúde ou ao dado genético, mas, quando estiver, é considerado o dado sensível. Aí vem a questão que nós estamos discutindo hoje, que é a possibilidade, com a consulta pública, de um regime especial diferenciado para pequenas empresas e startups. Nós estamos vivendo as health techs, temos muitas startups na saúde. Então, como que vai ficar se sair esse regime especial? Nós já vimos uma intenção da própria autoridade, mesmo após a consulta pública, de que não seja só considerado o porte da empresa, mas também o perfil, criticidade e risco relacionado ao potencial dano ao titular com relação àquela base de dados. Então, mesmo que eu possa ser uma pequena empresa, uma startup, se eu tratar um grande volume de dado pessoal sensível, eu posso não entrar no regime especial. Então, essa relativação, a flexibilização de regras que possam sair numa regra para startups e pequenas empresas, vai ter aí a possibilidade de ter que se fazer uma matriz, ou seja, vai depender se eu trato ou não dados pessoais sensíveis, porque senão, aquele grande contratante, né, posso ser um laboratório, posso ser um hospital, se eu estiver interagindo com alguém que fique flexibilizado, será que ele vai me trazer riscos se ele não tiver que cumprir todos os requisitos relacionados à proteção de dados? Quer dizer, como vamos trabalhar isso? Ao mesmo tempo, não pode ser o mesmo nível. Também ficar exigindo o encarregado de dados, o DPO, então isso é uma das coisas que está sendo tratada nesse momento. Então, a LGPD na saúde, nós também temos a harmonização com a própria legislação do prontuário eletrônico, que reforça o cumprimento da LGPD, né, mesmo em todo o seu processo aí de digitalização, né, quando saiu a legislação já estávamos com a lei promulgada, e temos que lembrar que, como é uma interpretação sempre do conjunto regulatório, não é isolado, nós sempre vamos ter que entender se naquele tipo de tratamento de dados nós temos que trazer o que vai ser, o que vai prevalecer, né? Ou seja, se aquilo ali é algo que eu vá precisar, né, do consentimento livre, esclarecido daquele paciente, do paciente ou seu representante legal, como acontece nos procedimentos de diagnóstico e terapêuticos, ou seja, uma responsabilidade de dar esse esclarecimento, de obter esse consentimento do paciente, e com ele também já o próprio tratamento de dados pessoais e o seu compartilhamento, ou seja, a partir do momento que eu tenho que dar esses esclarecimentos de que o paciente saiba o que vai ser realizado, ele também passa a também consentir com relação aos seus dados pessoais, né? Uma coisa acaba andando muito de mãos dadas, né? O consentimento do CFM anda muito de mãos dadas com o consentimento da LGPD. Agora, a partir desse momento que isso é realizado, isso entra dentro de um ecossistema da saúde, né? Então, logicamente que médicos compartilham informações, né? É necessário que se converse, que se fale sobre tratamentos, que se possa realizar ali conversas que permitam a evolução até para fins depois de medicina preventiva, de evolução de tratamentos, e mais, gente.
alimentar algoritmos, inteligência artificial, né, que você possa alimentar para que eles possam aprender com essas informações e esses diagnósticos e sair depois ali numa base secundária com mais capacidade de apoiar toda a estrutura da saúde, né? Então, temos que fazer essa interpretação conjunta, com toda certeza, mas eu olho com muitos bons olhos que, deixando claro, né, as regras claras, combinado claro, não tem problemas, né? Deixando a informação clara, atualizada, você consegue trazer muita possibilidade para o tratamento de dados pessoais no âmbito da saúde. O nosso maior problema hoje é a circulação da informação em que não estava escrito em nenhum lugar que aquele dado pessoal seria também tratado para aquelas finalidades. Essa falta, né, de informação, de transparência, porque você tem que poder cumprir tanto com o artigo 6º dos princípios, como com o artigo 9, que fala informação clara, adequada e ostensiva, e trabalhar a minimização. Não é o máximo possível, é o mínimo necessário. Essa é a principal mudança aqui de mindset. Então, temos vários pontos de atenção, né, nas pesquisas clínicas, na armazenagem do prontuário. Então, também não adianta chegar e dizer, quero que apague, eu tenho um dever de guarda de 20 anos de prontuário, né? Não adianta a pessoa dizer, quero que apague. Então, isso tudo a gente tem que já interpretar com as legislações conjuntas. Eu posso ter um direito de titular para apagamento, mas eu posso ter uma obrigação legal de guarda. Aí eu vou responder dizendo, não posso apagar. Né? E aí é lógico, né? O fornecimento de dados sensíveis tem que ser só para o titular. Eu tenho que fazer uma autenticação, tem que ter muito cuidado. Nós tivemos casos de hospitais multados na Europa por um problema de pessoas de dentro do hospital de uma outra área ter acesso a prontuário de paciente, que a gente chama isso de vazamento para dentro. Né? Então, você tem que fazer acessos restritos. Uma pessoa numa recepção poder olhar resultado de exame, né? Você precisa botar tarjinhas, você precisa ter uma informação, uma coisa é dizer se já tem um resultado, outra coisa é já olhar totalmente o resultado. Eu lembro que eu comecei a fazer viagens e visitas pelo Brasil para ajudar os clientes a fazer conformidade de LGPD, e a gente vê aqueles quadros, né, assim, para poder fazer a chamada ali no PS, né, colocando o nome completo da pessoa e qual é a sala, né, então, sei lá, Patrícia Peck Pinheiro, raio-x, né, oncologia, ou alguma coisa assim. E você sabe que hoje você tem que trabalhar, né, com a anonimização, aonde está todas as pessoas vendo, assistindo, você está informando o nome da pessoa e, às vezes, qual é a ala ou o procedimento que ela vai realizar, nesse momento ali, é uma informação que expõe. Então, uma coisa é botar primeiro o nome e a senha que você está chamando, ou só a senha. Agora, esse nome inteiro, completo, nessa sala exposta, já não é nem GDPR e nem LGPD. Né? Então, esse trabalho de minimização, de anonimização, de pseudo-anonimização, extremamente fundamental para a gente atender os requisitos. Então, proteção de dados na saúde. Tem que cumprir com as regulamentações de proteção de dados, tem que cumprir e mantém-se o sigilo médico, com a relação de privacidade de dados de paciente, né? Então, isso preserva, isso continua. Agora, se o paciente autorizar, autorizou, né? Temos responsabilidade de proteção de dados dentro das instalações médicas, né? Isso tudo está mantido, né? O direito do próprio paciente de visualizar os seus próprios arquivos de saúde, né? O prontuário do paciente é do paciente, né? Tem que ter esse cuidado com segurança ao transmitir os dados pessoais e pessoais sensíveis para outras instituições. Muito importante a gente sempre evidenciar que aplicou as medidas técnicas e administrativas de segurança, atualizar a tabela de temporalidade, que ela cumpre com obrigações legais, não é só porque a pessoa me pediu para apagar que eu vou poder apagar, né? E atender aí todos os princípios, né, que são previstos na legislação, são 10 princípios que são essenciais. A lei traz as bases legais, tanto as bases legais do artigo 7 como as do artigo 11, né? Em geral, a gente não trabalha só com a base legal da tutela da saúde, mesmo estando no âmbito da saúde, você tem as outras bases legais que são trabalhadas, como eu mesma estava colocando aqui, né? Até a base legal baseada em segurança e combate à fraude também é trabalhada,
o de atendimento de obrigação legal, né, o de pesquisa para pesquisas clínicas, né, e lembrando que a gente também tem que atender o artigo 14, que é o específico para tratamento de dados pessoais de crianças e um dos direitos dos titulares, que está previsto na legislação também. Bem, já vou aqui passando meu tempo, quero poder responder as dúvidas de vocês, né? Quero só aproveitar para dizer que temos um projeto de lei querendo modificar a LGPD, vamos acompanhar, né, querendo conceituar dados neurais e aumentar a regulamentação de proteção, fica aqui a título de curiosidade, né, tem surgido alguns projetos de lei aí interessantes, né, confidencialidade tem a ver com privacidade, temos que tratar com o sigilo profissional, né, e informações médicas são sigilosas, são privativas de paciente, né, temos aí o parecer número 5 de 2020 do CFM, temos que atender código de ética médica, quer dizer, tudo isso aí é lido num conjunto, né, com a LGPD. Para o futuro, né, temos os cobots, os robôs colaborativos, para apoiar aí todo o âmbito da saúde, com os laboratórios farmacológicos e tudo isso, é para onde estamos indo. Então, nós não estamos indo para uma sociedade que vai tratar menos dados pessoais, a gente vai tratar mais dados pessoais e com inteligência artificial, e sim, tendo que achar essa harmonização, né, com esse cuidado de privacidade e segurança de informação, aonde transparência, regra clara, né, informação clara, minimização, tratar o mínimo necessário, né, e atendendo aí as regras do próprio sigilo médico, vai ser o que vai viabilizar tudo isso. Uma dica de filme, só para fechar, para quem não viu, que é muito interessante, né, fica aqui o Elysium, para quem não viu, já pensando aí a gente com essa mistura de homem-máquina, de cápsula e com uso de scanner, e aí eu encerro aqui a minha apresentação e volto a palavra para o Fernando, para a gente poder fazer aqui um momento de debate. Maravilha, Patrícia. Nossa, que exposição assim fantástica e ao mesmo tempo que poder de síntese. Muito bom. Patrícia, tem já algumas perguntas e alguns comentários que chegaram da plateia aqui virtual, né? Eu vou dar preferência para eles em respeito aos espectadores, e depois eu tenho alguns questionamentos, alguns insights para provocar você aí no debate e trazer um pouco mais da Patrícia Peck para o evento. Vou começar por eles, então. A Isabel Cristina Fonseca da Cruz, ela comentou o seguinte, Patrícia: proteção de dados sensíveis não pode ser desculpa para coletar dados sobre determinantes sociais da saúde. Ela dá dois exemplos, assim, como cor, né, no caso, ela já coloca racismo, né, entre parênteses, ou gênero, e aí ela já vem puxando um pouco da LGBT-fobias, né, um termo que ela está usando aqui, vou dar uma certa desculpa aqui se eu não estou usando o termo correto, eu estou simplesmente lendo o que ela colocou. Então, a gente podia já começar a comentar isso. E aí, Patrícia, como que, à luz do direito, a gente enxerga um pouco essa linha tênue, né, entre a proteção dos dados sensíveis e, ao mesmo tempo, não vou colocar desculpa, mas esse certo envelopamento que acaba trazendo a coleta de dados, que pode permitir, de repente, coletar dados como cor, aspectos sociais, atributos naturais, né, como, por exemplo, cor da pele, ou atributos mais sociais, como orientação sexual, religiosa. Eu vi que você pontuou. Você pode dar uma aprofundada para a Isabel nesse sentido? Com certeza, Fernando. Isabel, a sua colocação é muito importante. Hoje tem se discutido, e são algumas das notícias que a gente vê nessa parte com relação a viés que pode acontecer nos algoritmos relacionados à saúde, e isso tem pesquisa fora e dos Estados Unidos e em outros países. Aqui no Brasil a gente também já tem visto isso, que é assim, quando você captura, né, faz as informações, no âmbito da saúde, nós sabemos que dependendo daquela CID ou dependendo daquele tipo de enfermidade, pode ser que ela aconteça dentro de um determinado tipo de grupo, e que na hora que você está fazendo a verificação, você precise coletar informações que tenham esse levantamento. Eu tenho que perguntar sobre gênero,
eu tenho que perguntar sobre raça, ou eu tenho que perguntar sobre alguma característica comportamental ou social, porque isso é que faz você fazer a verificação da possibilidade daquela CID, daquela análise, daquele resultado de enfermidade, né? Então, por exemplo, aquilo acontece mais em determinados tipos de grupo, né? Então, sabemos que, por exemplo, uma pessoa que seja daltônica, né? O daltonismo vai dar no gênero masculino, só estou dando um exemplo, né? Então, assim, quando você preenche esse fichamento e quando você faz a pesquisa, você pode dizer, mas quando então foi feita a análise, parece que ela foi feita já com alguma discriminação. Então, para a gente evitar que a palavra discriminação seja distorcida, eu posso ter que, numa análise estatística ou numa captura, realmente precisar dessa informação. Então, eu tenho que ter justificativa, por isso que eu usei na minha fala o termo explicabilidade, que eles chamam de explainable, né? Tem que ser explicável, tem que ter uma justificativa dos fatores combinatórios, do porquê que eu preciso daqueles dados. Por isso que o princípio da lei é o princípio da minimização. No mesmo artigo 6º, está escrito que eu tenho que tratar dados mínimos necessários para a finalidade que foi informada e que o tratamento não seja discriminatório. E aí o discriminatório é no sentido preconceituoso. Mas, se eu tiver uma justificativa, né, se eu disser, não, é porque aquilo ali só acontece no gênero masculino, no gênero feminino, ou aquela ocorrência só acontece em pessoas de origem asiática, ou em pessoas de determinado tipo de origem, estou dizendo no âmbito da saúde, né? Então, ou só vai acontecer em pessoas acima de tal idade. Então, essas faixas de corte vão me exigir que eu trabalhe a base de dados com essa captura de informações. Então, e aí, lógico, o que você está perguntando, depois que alguém captura essa base, ela não pode acabar usando para outras coisas essas informações? É esse risco que a gente está comentando aqui. É como que a gente diz, os fins não justificam os meios nem os e-mails, né? Então, a lei vem para isso, para fazer esse fechamento. Se a finalidade era essa, é para isso que eu vou poder usar, não posso ter desvio de finalidade. Porque a gente captura muita informação no âmbito da saúde, mas com um propósito, com uma justificativa. Mas o céu é o limite. Você começa a ter bases de dados muito enriquecidas, e se isso vai sendo compartilhado, não pode acabar sendo usado para outra coisa, né? Então, e é isso que a legislação quer deixar fechado, e com o direito do titular de, se ele suspeitar disso e questionar aquele controlador, o controlador é que tem que apresentar a explicação, e se ela não é razoável, ele está sujeito a multa e ação indenizatória. Maravilha, Patrícia. O Eric Figueiredo, ele faz uma pergunta. Quais os dilemas éticos sobre a propriedade intelectual de bancos de dados no Brasil? Olha, Eric, dá para a gente dar uma aula assim, de horas, e essa pergunta é fantástica, já escrevi um pouco sobre isso também, dá para ser assim, tese de doutorado com toda certeza, né? Mas o que eu acredito é que assim, o principal dilema ético, quando a gente trabalha com saúde, a gente está pensando em salvar vidas, né? Então, quanto mais informação você tiver, maior acurácia você tem, né? Quanto maior população você puder estudar, com maior grupo de dados populacional, ou seja, volumetria de base, qualidade de base, tempo da base, tudo isso contribui, né? Então, o dilema ético que nós estamos colocando aqui, muitas vezes está relacionado a uma questão que a gente no Brasil se pergunta com relação à China, né? Porque na China eles têm legislação de proteção de dados, mas lá está dito que sempre o governo pode acessar tudo do cidadão. As demais empresas não, tá? Mas o governo pode. Então, sempre existe essa grande base de dados de conhecimento do governo, ou seja, desse ente público de saber essa informação. Mas informação é poder. Como é que eu limito que isso não vai ser usado para outro propósito? Então, o dilema ético está relacionado essas questões. Vou dar um exemplo muito simples. Eu estou trabalhando com Smart Home, casa inteligente. Quando você programa a Smart Home,
e esse software vai vir de fábrica, o primeiro dilema ético está relacionado nesse conflito de privacidade e segurança, que, em princípio, a sua casa inteligente, esse robô, né, que é o que controla a gestão da casa, deveria obedecer o comando do dono, do proprietário. Mas se esse proprietário estiver correndo um risco de vida ou colocar em risco a vida de outra pessoa, o robô não pode obedecer ele. Então, ele vai ter que chamar socorro, chamar a polícia, né? Então, assim, se essa própria pessoa quiser tirar a própria vida, morando numa casa inteligente, a casa inteligente não pode deixar isso acontecer. Isso é um dilema ético entre privacidade e segurança, o que vai prevalecer? Imagina a pessoa encher a banheira e dizer, vou entrar na banheira, a casa inteligente vai fazer o quê? Esvaziar a banheira. Eu vou ligar o gás, vai desligar o gás. Né? Eu vou fazer alguma coisa, né, vou pular daqui, não, vai ligar para a polícia, porque não vou deixar a pessoa, né, então, você tem situações, o carro inteligente Smart Car tem vários dilemas éticos quando você coloca naquela situação utilitarista de salvar a vida. Quando você tiver mais de uma vida em risco, eu salvo qual vida? Se eu não puder salvar todas as vidas, você vai ter que escolher qual vida salvar. Quando você bota isso em programação, dentro de um algoritmo, você racionaliza muito, né? Então, eu vou salvar a criança, vou salvar o adulto, vou salvar o idoso, vou salvar por quantidade, salvo quando tem 10 contra 1, então salvo por quantidade, e se for por idade, salvo por idade? Então, tem dilemas éticos na saúde quando você determina uma internação de UTI. Agora, com Covid-19, nós tivemos vários dilemas éticos nesse sentido. Quem é que eu vou dar o respirador? Quer dizer, são coisas que quando você retira a decisão do humano e você coloca numa inteligência artificial, mesmo que ela estude toda uma análise, uma amostragem de bases de dados, existem fatores que você vai colocar combinatórios, a decisão final vai privilegiar a quem? É preferível salvar a quem? A criança ainda que poderia ser salva num respirador e numa UTI, numa situação de internação de Covid-19, ou uma pessoa mais idosa, ou a pessoa que está na faixa de 30, 40 anos, porque está em idade produtiva. Então, isso é algo que você coloca nos pesos dos fatores combinatórios. Então, isso são dilemas éticos, eu não quero me estender, né? Mas isso tem que ir para uma banca, uma comissão, e isso tem que ser definido, determinado. Acho que fica muito difícil, se não vier algo numa regulamentação, algo mais padronizado. Nos Estados Unidos, né, o FDA criou todo um código, né, uma regulamentação só para a aplicação de inteligência artificial na parte de medical care, né, na parte mais médica. Então, eles estão criando regulamentações mais verticais. Aqui no Brasil, nós estamos com o nosso PL 2120, que é mais horizontal, mas ele ficou só princípios, uma coisa muito genérica. Lá eles estão tentando tratar coisas mais específicas de cada indústria, porque aí você consegue ser mais assertivo, né? Talvez seja um caminho interessante, tá? Temos que resgatar o Isaac Asimov e as 3 leis da robótica. Exato. E também um pouco dessa discussão do que é o positivismo, né? Porque são questões éticas muito complexas mesmo, Patrícia. Daria para a gente conversar até meia-noite sobre esses assuntos, ou até mais. Bom, eu vou passar para a próxima, então. A Dandara Lopes Melo, ela fala o seguinte, Patrícia: como tratar anonimização com a humanização, visto que é um princípio do SUS com o usuário? Sabe que esse é um dos pontos que a gente avalia muito. Eu acompanhei alguns casos de instituição de ensino na Suécia, que eles estavam tendo debates na parte escolar, do ensino fundamental, de não querer mais que o aluno identificasse o seu caderno com uma etiqueta com o nome, né, para gerar anonimização. E aí houve todo um debate pedagógico dizendo, gente, por favor, não podemos levar a proteção de dados ao extremo, ao cúmulo, porque você está num processo da pessoa a gerar a sua personalidade, aprender da sua personalidade. Então, a criança está aprendendo seu próprio nome,
Então, o fato de você identificar as coisas com o seu próprio nome e os colegas identificarem, é até para ele aprender não só o seu nome, mas o nome dos outros, né? Nome, sobrenome. Então, o pessoal, teve até uma discussão que parou na justiça na Europa, que pararam de botar o sobrenome das pessoas na sala de aula e botava assim, André 1, André 2, André 3. E o jovem chegou em casa, um menino de 6 anos, e disse assim, por que eu sou o André 3? Né? Com problemas assim que são relacionados à sua formação de identidade. Então, eu entendo, concordo, né, que se nós estamos num processo de humanização, eu tenho certeza que essa fala deve ter vindo, porque eu falei da tela, né, que bota o nome da pessoa, né, que a gente fez todo um trabalho de humanizar, né, de dizer, chamar a pessoa pelo nome, ela não se sentir um número, não se sentir uma senha. Aí agora a gente chega com a proteção de dados e diz, transforma todo mundo num número, anonimiza e não coloca o nome da pessoa como uma identificação. Mas, logicamente, né, acredito que isso tem mais na relação médico-paciente, você tem que estar humanizando a relação médico-paciente, e que na proteção de dados é uma visão no sentido da exposição pública. Então, por isso que o melhor medidor da lei é sempre o princípio da minimização. Então, se eu tiver que cumprir com uma política de humanização, eu vou tratar o dado mínimo necessário para atender a essa finalidade da humanização. Então, se para a humanização eu vou chamar Patrícia, Patrícia P, Patrícia PEC, maravilha, eu tenho uma justificativa, essa justificativa ficou clara e informada na minha política, foi dito isso para o usuário e está sendo aplicado. Está sendo aplicado como o mínimo necessário para atender a minha política. Né? Assim como se eu tiver uma política de diversidade. Por isso que na minha política de diversidade eu vou perguntar para as pessoas sobre orientação, e ela participa dessa minha política. Então, por isso que a lei sempre, a rainha da legislação da proteção de dados, é a transparência. É aquilo que eu acordo, que eu deixo transparente, mas que eu tenho que ter justificativa, tem que ter finalidades específicas e trabalho minimização. Agora, se eu não conseguir sopesar uma justificativa plausível, aí eu tenho que anonimizar completamente, até para diminuir o risco. Excelente, professora. Mais um ponto aqui, mais um questionamento, da Amanda Gomes. Ela fala o seguinte, professora. Recentemente, houve relatos sobre a alteração de dados no certificado de vacinação contra o Covid-19, emitido pelo app Conect SUS. Como a senhora vê a questão da segurança desses dados nesses aplicativos? Olha, eu realmente vejo com preocupação. Eu, sinceramente, acho que a gente ainda precisa melhorar a nossa segurança de dados nas aplicações relacionadas à saúde em geral, né? Nós temos um desafio ainda grande. A nossa legislação está recente, nós começamos a vigência da lei em plena pandemia, nós tivemos que acelerar muito as plataformas digitais para poder alcançar e tratar a população, e nessa hora, gente, é a vida vem em primeiro lugar, saúde não tem preço, e nós corremos para isso, para salvar o brasileiro, né? E lógico que vem atrás todo o processo agora de aperfeiçoamento, melhoria, e que tem que ser trabalhado a camada de segurança de informação. E, infelizmente, o bandido brasileiro também é muito criativo, e por isso que a área da saúde virou alvo das quadrilhas. Mas tem que ser prioridade o investimento para que as plataformas agora, que podem ter sido realizadas, feitas ou desenvolvidas numa velocidade muito grande, que às vezes no meio do caminho não se trabalhou com tanta priorização de segurança, agora tenha essa revisão, se a gente puder falar assim. Nós mesmos temos apoiado muitos projetos, tem empresas que tiveram que ir para virtualização, para home office, né, coloca todos os colaboradores trabalhando remoto, tá todo mundo de casa, não tinha nem computador para todo mundo, e coloca tudo na nuvem, né? A instituição de ensino foi para a nuvem, foi todo mundo para a nuvem. Né? E é claro que nesse ambiente mais doméstico, virtualizado, tudo joga para a nuvem, todo mundo usando o mobile, não é só uma questão técnica de ferramenta, também é uma questão de cultura de segurança. Nós não estamos ainda com um nível cultural
de segurança, das melhores práticas, e o brasileiro, infelizmente, né, usa senha fraca, cai no golpe, não tem um antivírus atualizado, tá? E precisamos trabalhar nesses 3 pilares. Tem que ter a ferramenta, tem que estar melhorada para alcançar um melhor nível de segurança, temos que trabalhar os procedimentos, atualizar procedimentos para treinar as pessoas no procedimento seguro e temos que ter essa cultura, né, da segurança. Então, eu vejo com preocupação. Maravilha, professora. Eu também vou aproveitar aqui, então, já para fazer alguns apontamentos aqui para aproveitar todo esse conteúdo seu, Patrícia. Vamos lá. Eu peguei 4 pontos aqui para começar o meu diálogo, mas se alguém que estiver assistindo quiser fazer alguma pergunta, está aberto ainda, pode fazer, não tem problema, tá? Bom, Patrícia, você cita uma coisa interessantíssima, que é um ponto que pouca gente está conversando na mídia tradicional, vamos dizer assim, não é algo que se fala muito, que é sobre as health tech startups, né? Essas startups de tecnologia para a área médica, para a área da saúde, e que muitos dos espectadores que aqui estão, que são originários da área da saúde, podem vir a trabalhar, né? Não só trabalhar com essas tecnologias desenvolvidas por essas startups, mas mesmo até integrar os times que desenvolvem essas tecnologias dentro de startups. E uma coisa que pouco está se falando é que essas startups elas têm um potencial muito grande de tornar unicórnios. É claro que algumas vão acabar se tornando unicórnios. Há empresas que têm um valor de mercado maior que 1 bilhão, para quem não sabe do que eu estou falando. E eu queria que você conversasse um pouco sobre, à luz do direito, claro, sempre, sobre as questões que estão engajadas, como você bem colocou, até no regime especial de dados pessoais para essas empresas, o processo que lá na frente elas podem vir a acontecer de se fusionar com empresas maiores e serem adquiridas, né? Isso está acontecendo muito, né? As grandes corporações, elas olham para esse universo, esperam a startup definir um produto, ali, um MVP, né? Um produto mínimo viável, e de repente acaba englobando para dentro já de uma corporação isso. E aí, como que vai ser? Talvez, assim, é claro que isso são indicativos que a senhora vai trazer, porque tudo isso é agora, né? Como que, à luz do direito, a gente pode pensar na proteção de dados num ambiente assim tão plural, né, com esses players diferentes no mercado que, de repente, vão ser adquiridos por empresas de fora, que vão atuar no mercado brasileiro, e aí fica aquela coisa da legislação muito no direito internacional, no direito nacional. Como que você vê esse ambiente tão complexo que está se formando? Bem, o que você já disse, né, Fernando, é um ambiente novo, é um ambiente que fica complexo, porque, como a gente disse, ele envolve uma matriz regulatória, né, porque é um conjunto de leis, que não é só da proteção de dados, mas do próprio setor, né, e que nós temos também perfis de instituições atuantes que estão em estágios de maturidade distintos, e que nós todos temos que participar dentro do mesmo ecossistema. Então, como que a gente chega naquele menor denominador comum que consegue equacionar para que possamos operar conjuntamente, né, que não seja excludente, porque a saúde tem que ser inclusiva, né, não excludente, e poder gerar aí uma base de dados que permita melhoria da saúde, que permita as análises e pesquisas clínicas, né, essa evolução toda. Então, assim, eu vejo várias iniciativas, eu acredito que tem que ter um protagonismo aí, um trabalho, acho que a autoridade tem que ter, ali no Conselho Nacional, a gente está formando os GTs, os grupos de trabalho, então uma temática permanente, que eu acho que precisa ser tratada ali, com certeza, é nessa frente, né, de dados sensíveis, na parte de saúde, porque vai se precisar aprimorar isso e evoluir, né, essa parte que envolve não só dados, mas ética de dados, transparência de dados, e esse tratamento, e que isso possa depois municiar, né, quem do lado de fora, né, estiver com iniciativas e com projetos que permita, né, fazer a consulta pública, ser orientado. Acho que o trabalho tem que ser orientativo e não só punitivo. Ah, não cumpri com a lei, vou te multar. Não é assim, tem que ser orientativo, né? Como vamos construir para alcançar essa cultura que permita inovar com proteção de dados.
né? Porque a proteção de dados não pode ser camisa de força, eu tenho que poder inovar com proteção de dados. Então, eu já vou aproveitar para fazer o gancho com a outra pergunta e já me permitindo aqui aos espectadores usar um regionalismo paulista, né? Nessas andanças que a senhora tem por aí, nas mais diversas consultorias que faz, pouco tem se falado, né? E eu queria ouvir por meio dessas andanças que a senhora tem feito por vários conselhos, dando suporte ali a uma aceitabilidade melhor da LGPD por essas instituições que a senhora passou. Muito tem se falado, principalmente na academia, sobre SUS, né, o papel do SUS, as questões que estão em voga, principalmente da questão estatal nesse ambiente de dados sensíveis, e também se fala bastante, através até do que aconteceu com a Covid, sobre a questão dos planos de saúde, né, também trazendo aqui que muitos profissionais de saúde vão para a área privada, né, então vão lidar com os dados pessoais em ambientes privados, né, de empresas privadas. E, nesse sentido, eu estava até mediando uma palestra com um profissional de um determinado grupo, que não vem ao caso aqui, em que esse grupo tem uma atuação muito diversa. A gente estava falando sobre a LGPD e que eles vendem vários produtos, e entre os produtos que eles oferecem à sociedade, um deles é o plano de saúde privado, né? Então, não é só isso que a empresa oferece. Então, e a minha pergunta foi bem assertiva para ele. Eu falei, como é trabalhar na LGPD num ambiente que você tem dados trafegando numa empresa que vende corretagem de seguros, mas também vende plano de saúde, e são universos muito distintos, né? O que é feito com dado de plano de saúde privado e corretagem, um pode ser influenciado pelo outro se não houver um tratamento ali muito claro para a sociedade, né? Trocando em miúdos, né? Eu vou fazer o seguro e a empresa nega o seguro porque ela também tem acesso aos meus dados de saúde, né? Assim, era uma pergunta capciosa para ele explicou que a empresa estava se dividindo, horizontalizando exatamente para não acontecer isso. Vai ter que ter um trabalho diferenciado agora que ela vai atuar no mercado de saúde. E nesse sentido, então, eu queria perguntar para a senhora, na verdade, uma exposição, doutora Patrícia, sobre o compliance, né? Como que você tem visto essas empresas trabalhar com compliance para dados? Existe alguma iniciativa que a senhora considera que é já vanguardista, algum insight que a senhora pode trazer para os nossos ouvintes com relação a como é que eu faço isso num ambiente tão complexo como a gente falou na pergunta anterior? Olha, é aquela coisa, não tem assim receita de bolo, né? Você tem que iniciar, fazer o inventário de dados, que é o assessment, poder fazer a implementação da política de privacidade e proteção de dados, atualizar os contratos. É importante ter o uso de alguma ferramenta para ajudar na gestão dos dados pessoais. Existem ferramentas hoje disponíveis no mercado, nós mesmos trabalhamos com algumas lá no escritório, nomear o encarregado de dados, essa decisão, né, de quem vai ser o encarregado, que é o DPO, é importante, até para ele poder acompanhar o projeto. É claro que nós temos alguns guias, alguns manuais, como foi feito o da ANAP, tem alguns outros para ajudar nessa leitura de passo a passo, né, do how to do como que eu fico em conformidade. Eu acho que essa é uma boa forma de início, né, de começar assim para tentar ver como que eu fico em conformidade, né, e logicamente buscar aí, né, uma capacitação. Hoje tem capacitações relacionadas à proteção de dados. Acho que sempre temos que escolher ali, criar um comitê, um grupo de trabalho, né, nomear esse encarregado e buscar fazer essa implementação, né. Maravilha, professora. E tem uma outra pergunta agora que veio do público, eu acho isso fantástico nos eventos online, que às vezes a pergunta, eu ia fazer a mesma pergunta de outra forma. Então, eu vou aproveitar e bater aqui no liquidificador as duas perguntas. O Dejan fala o seguinte, que a professora Raquel Recuero é uma especialista em redes sociais online. Ela estava falando numa palestra ontem que devemos estabelecer formas para, entre aspas, controlar as empresas que trabalham com dados. Senão teríamos que, entre aspas, controlar as pessoas. Eu estou me referindo ao fato de algumas empresas não terem sede no Brasil e isso dificultar cobranças, acho que no caso ele está falando cobranças aqui no sentido mais vulgar, cobranças mais efetivas. E é exatamente o que eu ia falar, sobre soberania dos dados, né?
Lembrando que esse brinquedinho aqui, ele está mandando toda a minha pulsação lá para a Coreia, né? Então, eu queria que a senhora aproveitasse a pergunta do Dejan e falasse um pouco sobre essa questão da soberania dos dados, especificamente da saúde. Esse é um ponto importantíssimo, né? Como nós falamos, hoje a saúde nos exige, né? Até como a gente falou, passaporte internacional da saúde, tudo que está sendo debatido, mas nós às vezes vamos ter assim um desafio, aquela dificuldade de que se o dado está rapidamente circulando por aí, não quer dizer que se você tiver que exigir os seus direitos de titular e a empresa estiver em outro país, né, o desafio de fazer a aplicação de penalidades quando está em outro país. Mas a autoridade nacional e a nossa lei, a LGPD, ela se aplica, mesmo que essa entidade esteja fora do Brasil. Aí é lógico, com todos os trâmites necessários, acredito, e a nossa própria autoridade vai querer fazer um enforcement nesse sentido, né, para que a gente possa fortalecer nosso regime de proteção de dados. Como você faz isso, né? Você tem tanto um âmbito mais diplomático, né, quando você diz, olha, o seu país ou as empresas do seu país vão ter que cumprir com a nossa legislação sob pena de barreiras comerciais, mas quando é a vítima, né, que é a própria pessoa, logicamente isso gera, às vezes, algumas dificultações com relação à execução de processo mesmo, né, de você poder ir atrás dessa empresa para processá-la, né, às vezes a nossa pior experiência é aquela de não faço mais um negócio, né, não gero mais um relacionamento com aquele que não cumpre com a lei aqui do Brasil, né, então acaba sendo aquela escolha mesmo do titular, né, que numa má experiência de não ter cumprido com a regra, não gerar a segunda contratação. Mas a denúncia é sempre importante. Por quê? Porque o Ministério Público, mesmo a Senacom, né, o PROCON, estão ali como órgãos de apoio, com um convênio que foi feito pela ANPD, e, logicamente, isso pode dar uma exposição, né, desse tipo de entidade e que ele não consiga mais gerar operações aqui para o Brasil. As penalidades não são só de multa pecuniária, também existe ordem para suspensão de uso de base de dados, entre outros. Mas nossos desafios de enforcement que nós já temos atualmente nesse mundo globalizado, da internet internacionalizada. Enquanto não tivermos uma corte mais internacional e não trabalharmos no direito de tratados internacional, a gente vai continuar tendo esses desafios. Eu também vejo dessa forma, Patrícia. Mundo globalizado, direito globalizado. É muito complexo mesmo. A gente vai ter que pensar em novas formas de atuação para evitar, como o Bia já colocou, às vezes a gente olha muito para a penalidade, né? Mas isso tem todo um processo que a gente vem trabalhando de melhorias dos próprios serviços. Eu acho que isso você deixou muito claro, né? De certa forma, a gente não pode colocar certas camisas de força na inovação, porque senão não inova, né? E aí vem um outro posicionamento que eu queria discutir aqui, debater e até aproveitar todo o seu conhecimento com relação a isso. Minha área de especialidade é dados pessoais, mas eu trabalho com dados pessoais em serviços de redes sociais online e, especialmente, a característica de privacidade entre desses dados. E muitos desses aplicativos que o pessoal utiliza, né, eles têm aquele termo de uso click and wrap, né? Eu coloco uma caixinha com um checkbox, você aperta lá que você aceita 35 páginas de direitos e deveres para usar o nosso aplicativo, e você aceitando, você pode usar o nosso aplicativo e aí começa o processo, né? Então, claro, a gente sabe que isso depende de uma educação cidadã digital para entender tudo que está acontecendo no ato de se clicar e aceitar os termos de uso. Os termos de uso, como vários autores do direito, principalmente o Daniel Solov, lá da Universidade de Washington, já trabalha, é muito questionável perante a qualquer conflito jurídico, né? Não simplesmente... Existem formas da gente trabalhar esses termos de uso e até onde ele tem poder de regulamentação de um serviço, mas, de certa forma, eu queria fazer um paralelo até, já que muitos dos aplicativos que estão surgindo de saúde, eles têm essa característica de você aceitar os termos de uso sem uma legislação, e fazer uma reflexão com a senhora. Os termos de uso dos serviços de redes sociais online, eles têm duas características principais que complicam muito a educação cidadã de entender o que está acontecendo.
Primeiro que ele vem com uma linguagem jurídica e nem todo mundo conhece a linguagem jurídica. Então, ele vai vir com vários jargões jurídicos e que a pessoa, o brasileiro mediano, ele não conhece, ele não entende a compreensão textual do que está acontecendo. E aí soma-se a isso, nos aplicativos, a questão de ter o jargão tecnológico, quer dizer, além de você ter que saber ter um mínimo de embasamento na educação cidadã do direito, você vai ter que ter um mínimo de embasamento tecnológico, né? E aí você bem colocou, olha, a pessoa tem sempre o direito de opt-out. Ela pode simplesmente falar, não quero, não aceito, rompo o contrato, quero que seja excluído meus dados e saio, né? Mas quando a gente está falando de paciente, eu não sei que forma que a senhora pensa, Patrícia, mas o que a senhora pensa que está faltando na educação fundamental, no ensino médio, para a gente criar uma geração de cidadãos que tem um pouco mais de consciência sobre esses aspectos? Por exemplo, de LGPD, né? Isso tem tudo a ver com o ambiente que nós estamos vivendo. Você tem visto alguma iniciativa lá fora, ou tem algum insight aqui para o Brasil para a gente começar a trabalhar a educação na saúde, a educação tecnológica, a educação de direito para essas gerações que estão chegando, que já vão nascer, ou já utilizam desde muito cedo, esses aplicativos que elas clicam no botão sem ler nada do que são os termos de uso e já saem usando os aplicativos? O que a senhora tem pensado? Olha, eu acho que a gente vai evoluir muito com relação aos termos de uso, até porque a gente está indo para uma geração que ela tá, se ela era do touch, de tocar na tela, ela é a geração agora de falar com a máquina, de dar ordem para a Siri, para a Alexia e tá. Então, eu acho que esse formato que a gente tem hoje, de termos de uso e política, ainda com essa redação muito em termos, em textos, ela precisa, a gente já está fazendo muitos trabalhos de visual law lá no escritório, para a gente conseguir ficar com uma linguagem muito mais visual, né? Muito mais didática, e acho que a gente já poderia, e a gente vai evoluir para contratos mais audiovisuais também. Acho que não vai ser a gente não vai se manter tão dessa maneira, porque se você pensar que você vai estar em touches e falas, você vai estar falando, você vai estar em interfaces que você pega reconhecimento facial da pessoa, você dá um comando de voz para o carro, para a geladeira, para outros totens e etc., em termos de contratações e automações. Então, nós vamos estar com muito mais captura de assinatura por voz, de assinar com a sua voz, do ponto de vista de biométrico e tal, do que nós estamos fazendo hoje, aí, mandando com um tokenzinho que pega, que assina. A gente foi para uma assinatura eletrônica, estamos para uma assinatura biométrica, e a voz é biométrica também. Acho que a gente vai evoluir muito mais nesse sentido. Então, que as regras também vão ficar assim, porque esse termo que todo mundo, isso vai lá para baixo, e aperta direto, ele também não tem essa serventia. Se você pensa o videogame, né, que as regras do jogo são passadas no próprio jogo, que é uma coisa mais visual, né, e etc., não querendo ficar falando aqui de meta, nem nada disso, do que é que vai ser esse futuro, mas acredito que a interface vai trabalhar as regras, e você vai apertar e você vai ouvir aquele áudio, e ali vai ficar marcado um log de que você ouviu e concordou, e de que vai ter a sua voz, ou vai ter a sua biometria, e de uma forma muito mais didática e inclusiva. Olha, não quero ser proselitista, mas eu corroboro. De fato, assim, não é à toa que você é uma sumidade no assunto. De fato, é isso que deve acontecer, não ficar um processo restritivo. Eu vejo da mesma forma, Patrícia. E é muito gostoso ver, apesar de nós dois aqui estamos fazendo uma futurologia baseada nas nossas experiências passadas, mas eu também vejo dessa forma. Não dá para a gente manter formas tradicionais em ambientes que não são tradicionais, né? A gente tem que também inovar, né, nessas questões de termos de uso. Bom, doutora Patrícia, eu quero agradecer imensamente a sua presença, foi brilhante a sua fala, eu acho que deixou todos os espectadores, assim como o próprio mediador, com vários insights com relação aos dados sensíveis, dados para a saúde, robótica voltada para a saúde, inteligência artificial. Eu sei que teriam aí muito mais questionamentos a serem feitos, o pessoal começou a debater um pouco mais no YouTube que eu estava vendo, já falaram meta lá, tá? Vou até parar por aqui, porque já falaram Meta Inc. lá.
mas eu acho que deixa aí também deixa uma janela de oportunidade para no ano que vem a senhora estar aqui novamente, aqui na UFPA, para a gente debater um pouco mais do que aconteceu nesse próximo ano, tá? Eu quero também agradecer aqui, eu vou deixar a senhora terminar, fazer uma fala final, claro, e deixar também avisado aqui o pessoal que está assistindo que após o encerramento dessa mediação com a professora Patrícia, vai ter um momento cultural, então vocês fiquem ligados em instantes, aí no YouTube vai ter um momento cultural do evento. Professora Patrícia, suas considerações finais, por gentileza. Ótimo, eu agradeço o convite novamente, queria reforçar isso, eu acredito que a gente tem que viabilizar a inovação e que as novas regulamentações têm que ser um caminho para que a gente alcance um patamar mínimo para a segurança da informação e para garantir direitos fundamentais, porque a privacidade e a proteção de dados são requisitos para a gente atender direitos humanos. Então, é aquela história, nem podemos achar que, pela justa causa, que é uma boa justa causa da saúde, que o céu é o limite, temos que fazer isso de forma sustentável e garantindo os direitos humanos, por isso a importância de todo um código de ética e de conduta, mas, por outro lado, também não dá para ser um extremismo que chega ao ponto de que a gente não consiga evoluir aí com o desenvolvimento da saúde, ou seja, não pode ser uma camisa de força, porque é uma lei de proteção de dados, não é de proibição de dados. Então, desde que a gente siga o framework que foi definido, nós podemos utilizar a informação. Muito obrigado, professora. Parabéns a todos, saudações a todos os que estão assistindo e nos vemos no futuro. Até mais.